No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água jorrarão do seu interior. Jesus falava no Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinham sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Podemos nos assentar por um instante. Queridos, queridas, quando nós falamos no Espírito Santo, nos vem à cabeça logo de cara os dons que o Espírito nos concede. Dons esses que possibilitam acabar com a confusão que Babel significa, como nós ouvíamos na nossa primeira leitura. A confusão gerada por Babel é o Espírito Santo com os seus dons, intercedendo por nós, como São Paulo nos fala na segunda leitura, é que dissipa todo tipo de confusão. Então, para que a gente possa nada melhor do que no dia de hoje, nessa vigília de Pentecostes, e amanhã, na festa solene de Pentecostes, nada melhor do que a gente refletir um pouquinho sobre esses dons. Dons que o Espírito nos concede e que nos habilita para a missão e que nos encaminha para a missão. A Igreja sempre ensinou sobre os dons do Espírito Santo. E ensina a partir daquilo que nos fala tanto no capítulo 11 do profeta Isaías, quanto no número 1831 do Catecismo da Igreja Católica, aonde nos ensina que os dons do Espírito Santo são 7. E quais são eles? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses que estão, cada um deles simbolizados na menorá, onde cada um dos dons ali estão presentes. Mas o que cada um desses dons significa para nós cristãos? Que valor tem cada um desses dons? Tomando uma catequese do Papa Francisco, que ele fez no ano de 2014, em preparação para a festa de Pentecostes, nós podemos tirar uma breve explicação e um breve significado de cada um desses dons. O dom da sabedoria, como o Papa Francisco nos diz, que é o primeiro dom que o Espírito Santo nos concede. O Papa Francisco nos ensina que a sabedoria é uma graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus e sentir como Deus e falar com as palavras de Deus. A sabedoria não se trata simplesmente da sabedoria humana que nós adquirimos nos bancos das universidades e das escolas, mas é fruto do conhecimento e da experiência de Deus. Este é o dom da sabedoria que o Espírito Santo nos ensina e nos dá. Papa Francisco vai além disso
quando ele diz: nós temos dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo, então podemos escutá-lo, podemos também não escutá-lo. Isso depende de nós. Tanto podemos deixar ele falar, como podemos nos fazer de surdos. Se nós o escutamos, ele nos ensina essa via da sabedoria. Ele presenteia-nos com a sabedoria que é ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus e amar com o coração de Deus. Seguindo o exemplo de Papa Francisco, eu te convido agora, a partir da reflexão desse dom da sabedoria, a fechar os teus olhos por um instante. Tente ouvir esse Espírito de Deus que você tem em seu coração. E diga assim para ele, repita comigo: vinde Espírito de sabedoria, instruir o meu coração, para que eu saiba estimar os bens celestes e antepô-los a todos os bens da terra. O segundo dom que o Espírito Santo nos concede é o dom do entendimento. Papa Francisco nos diz que esse dom está intimamente ligado à fé. Sem fé, a gente não pode ter entendimento, pois faz ver as situações com a inteligência de Deus, não com a inteligência humana. Porque a inteligência humana é limitada, a de Deus não. Não se trata da inteligência humana, da capacidade intelectual de ser mais ou menos dotado, de ser um gênio ou não. Não é esse o dom do entendimento. O dom do entendimento tem ligação direta com a fé. Quando o Espírito Santo habita o coração e a inteligência do homem e da mulher, cresce a compreensão dele sobre aquilo que Jesus disse e sobre aquilo que Jesus realizou. Quantas vezes a gente lê, a gente ouve palavras do Cristo, a gente escuta o que ele fez, mas não entendemos, porque queremos interpretá-lo com o nosso entendimento humano. Não é assim que entenderemos. É preciso pedir o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Francisco nos diz que o próprio Cristo prometeu que o Espírito Santo recordaria seus ensinamentos. Lembremos, por exemplo, o episódio dos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto eles não abriram o coração, eles não entenderam que o Cristo havia ressuscitado. Passaram a entender com o dom da sabedoria, o dom do entendimento do Espírito, é que seus olhos se abriram e eles reconheceram o Cristo no partir o pão. Mais uma vez eu te convido a fechar os seus olhos. Peça que o Espírito te dê esse dom do entendimento, para que, juntando com o teu entendimento humano, você consiga entender, você consiga compreender. E repita comigo: vinde Espírito de inteligência, iluminar
iluminai a minha mente, para que eu entenda e abrace todos os mistérios da fé e mereça alcançar um pleno conhecimento vosso do Pai e do Filho. O terceiro dom que o Espírito Santo nos dá é o dom do conselho. Francisco destaca que esse dom torna o homem e a mulher capaz de fazer a escolha certa no dia a dia, seguindo a lógica de Jesus e do seu Evangelho. Quantas vezes a gente se pergunta como fazer determinadas coisas na nossa vida e não sabemos. Se pedíssemos o dom do conselho, certamente discerniríamos com mais facilidade o que Deus quer de nós. O conselho é o dom com o qual o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus. Ele nos torna sensíveis à voz de Deus e nos orienta para que os nossos pensamentos tornem-se de acordo com a vontade de Deus. O quarto dom que o Espírito nos concede é o dom da fortaleza. O dom da fortaleza nos ajuda a seguir adiante, mesmo quando há dificuldade na nossa vida. Quem de nós já não passou pela experiência e deu a vontade, como diz o outro, de chutar o balde, de abandonar tudo, de largar tudo, de desistir, até mesmo das coisas da igreja, até mesmo das coisas de Deus? É esse dom que o Espírito Santo nos dá, o dom da fortaleza, que nos faz seguir adiante, que nos faz parar, que nos faz refletir e discernirmos que não é abandonando tudo que se resolve, mas é continuando firme no caminho de Deus. Para explicar esses dons, o Papa Francisco se utiliza da parábola do semeador. Ele que semeia à beira da estrada, no meio das pedras, ele que semeia em terreno fértil, ele que semeia no meio dos espinhos. E quando ele vê o fruto do seu trabalho não dando certo, ele poderia desistir. Mas ele não para, ele continua, ele segue adiante, até chegar ao terreno bom, ao terreno fértil, e aí ele vê o fruto do seu trabalho. Então é esse dom da fortaleza que nos impulsiona, que nos convida a ir adiante. O outro dom que o Espírito nos concede é o dom da ciência. O dom da ciência é o dom através do qual o Senhor faz com que o homem e a mulher entenda as coisas da maneira como Ele as entende. Quantas vezes nós olhamos para as outras pessoas e não as entendemos? Quantas vezes quem é homem casado, mulher casada, talvez olhe para sua esposa, para o seu esposo e não os entenda? Quantas vezes os pais olham para os filhos e não conseguem entender certas atitudes? E com isso a gente se revolta. Papa Francisco diz que é esse dom do Espírito que nos faz olhar para os outros e entendermos como Deus os vê.
com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, sabendo que o outro é falho, sabendo que eu também sou falho e que perfeito apenas Deus e mais ninguém. É esse dom da ciência que nos possibilita então entender o nosso irmão, a nossa irmã, da mesma maneira que Deus nos entende e nos acolhe. O dom da piedade. Segundo o Papa Francisco, esse é um dom que muitas vezes é incompreendido ou considerado de modo superficial. O dom da piedade não se identifica com um sentimento de compaixão por alguém, não é ter dó do outro. Isso não é o dom da piedade, mas indica a pertença a Deus e o elo profundo com Ele, um elo que dá sentido à vida. Ele nos diz que algumas pessoas pensam que ter piedade é fechar os olhos e fazer cara de santinho. Isso não é dom de piedade. Se fazer de santinho, se fazer de bonzinho, fazer de conta que é santo. Mas esse não é o dom da piedade. Em vez disso, é o que nos torna capazes de nos alegrarmos com quem se alegra, chorar com quem chora, estar próximo de quem está só ou de quem está angustiado. Isso é ter piedade. Chama-se sentir com paixão. O exemplo do bom samaritano. Esse sente piedade. Ele sofre como um homem que sofria. Ele chora como um homem que padecia. E ele entra na situação. Isso é o dom da piedade. Não é fazer por aí cara de santinho, caras e bocas de santinho, mas encaixar-se na situação do outro. E o último dos dons, o dom do temor de Deus. O Santo Padre nos esclarece que esse dom não significa ter medo de Deus. Tem gente que confunde temor com medo. Não é a mesma coisa. Mas recordar como o ser humano é pequeno diante de Deus. Isso é temor a Deus. Saber que diante de Deus eu não sou nada. Que sem Deus eu não sou nada. Então não é ter medo de Deus. Ele nos diz que esse dom do Espírito Santo ajuda o homem e a mulher a se reconhecer como filho amado, como filha amada, e ao mesmo tempo consolidar sua confiança e sua fé em Deus. É o dom do temor de Deus que nos proporciona isso. Então, nesse dia em que nós estamos nos preparando, ou melhor, nessa noite em que nós estamos nos preparando para celebrar a festa de Pentecostes, já começamos a celebrá-la, pensamos que Deus nos deu os dons do seu Espírito, para que a gente, como cristãos de verdade, possamos dar continuidade, porque a partir de agora começa a missão da igreja. Até Pentecostes é o Cristo que age. Do Pentecostes para frente é a igreja que vai testemunhar Jesus Cristo. Então peçamos que Ele derrame sobre nós os seus dons, para que a gente, como igreja, possa cumprir o nosso papel, cumprir a nossa missão e sermos testemunhas de Jesus Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.